7. E o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se canse, nem se fadiga? Não há esquadriação no seu entendimento? Dá vigor ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, aleluia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Caminharão e não se fadigarão. Amém? Você pode colocar sua Bíblia no banco e aplaudir essa palavra linda, essa palavra poderosa, essa palavra que transforma, essa palavra que salva, essa palavra que nos dá força para continuar esta jornada linda que Deus colocou em nossas mãos. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Isaías, sabemos que o profeta maior, um dos profetas maiores, e nós sabemos que não maior de estatura, mas é maior de conteúdo. Nós vemos o livro de Isaías, ele tem 66 capítulos. E nós sabemos que o livro de Isaías é uma mini Bíblia. Nós sabemos que 39 capítulos representam o tempo da lei. E se nós vemos do capítulo 40 ao 66, ele representa o tempo da graça. O tempo, aleluia, onde há restauração, onde Jesus, ele consome, ele faz aquilo que prometeu desde Gênesis até Apocalipse. Nós vemos aqui a palavra do Senhor se cumprindo. Isaías, ele é famoso de ser um autor messiânico, é o autor que mais falou acerca da vinda de Jesus, acerca da redenção, acerca até, aleluia, da escatologia que está lá em Apocalipse. Daniel, ele fala de tudo nesse livro. E é uma coisa interessante que um dos capítulos mais lindos da Bíblia, do livro de Isaías, é o capítulo 40. Tem muita palavra interessante se você ler todo o livro. Nós vemos aqui a chamada de Isaías no seu capítulo 6, que diz que o rei Osias, ele morre. E ali nós vemos que tem um chamado na vida de Isaías. Quando tem um chamado, Deus, ele tem uma forma sobrenatural de nos chamar. Tem um jeito maravilhoso de nos equipar. Isaías, ele foi equipado. A Bíblia diz que ele viu o céu, ele viu o Senhor no seu trono, e ele começou a contemplar os querubins, os serafins voando, e a reverência daqueles anjos acerca de Deus. E uma coisa interessante, que Deus, ele envia um objeto que põe nos lábios dele e purifica os lábios dele, porque ele fala que ele habitava no meio de um povo de lábios impuros, e ele também estava contido nesse contexto, e Deus vai lá e purifica. Em seguida, Deus, ele faz uma pergunta: quem há de ir por nós? Quem enviarei? E quando aquele homem ele está purificado, quando aquele homem ele está perdoado, ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia. Por isso que nós temos que ter esse revestimento do Espírito Santo. Quem esteve aqui quinta-feira, nós vimos coisas sobrenaturais aqui neste lugar. Nós vimos Deus usando o servo dele de uma maneira sobrenatural. E quando ele falava que Jesus exortava os discípulos, por que aquela timidez? Porque quantas vezes Deus, ele coloca, ele não quer usar só uma pessoa não, meu irmão. Deus, ele quer usar eu e você, aleluia. Glória a Deus. E eu creio que cada um aqui
recebeu já Jesus como único e suficiente Salvador. Se não recebeu, é a oportunidade hoje, aleluia. Mas quando nós recebemos Jesus, ele não só, porque às vezes a gente pensa que é nós que escolhemos Deus. Não, é pela sua infinita misericórdia, Ele nos escolheu primeiro. Porque 2000 anos atrás, Ele manda o seu Filho, Deus manda o seu Filho para morrer naquela cruz do Calvário, pensando em mim e você. Quando eu vou lá na intercessão de Jesus, no capítulo 17 de João, ele diz assim: Senhor, eu não oro só por esses que estão comigo aqui 2000 anos atrás, mas eu oro por todos aqueles que vão me conhecer pela tua santa palavra. Então, meu irmão, quando nós somos chamados, Deus, Ele tem algo a entregar em nossas mãos. Deus tem algo para fazer através de nós. Ele opera em nós e Ele espera que esse revestimento, nós usamos essa ferramenta que vem a nós. Porque aquilo que você passou, aquela experiência que você passou para chegar aqui, Deus quer te usar, porque muitas vidas lá fora tem passado aquilo que você passou, e só de você abrir a boca, falar, eu era desse jeito, e Deus transformou a minha vida, pessoas vão, aleluia, se render ao Senhor Jesus. O Evangelho é simples, as boas notícias é simples. Às vezes nós estamos na presença de Deus, mas abrimos a boca para murmurar. Às vezes nós, aleluia, estamos na presença de Deus e Deus quer fazer uma coisa linda na nossa vida e nós queremos regressar, nós queremos olhar para trás. Mas a Bíblia, ela é categórica para nos ensinar em todas as coisas. E nós sabemos que lá em Sodoma e Gomorra, Ló olhou para trás e virou estátua de sal. O que quer dizer isso, meu irmão? Quando você olha para trás, você fica estagnado. O cristão, aleluia, ele tem que olhar para frente. As coisas velhas ficaram, as coisas velhas passaram, eis que faço coisas novas. Deus, Ele quer isso para mim, para a sua vida, aleluia. E uma coisa interessante, que quando Deus, através do Espírito Santo, usa o profeta Isaías, ele começa o capítulo 40 dizendo: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, e que a sua iniquidade foi expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Nós sabemos que o povo de Israel, ele passou por um cativeiro, ele passou porque ele estava pecando diante de Deus, ele estava adorando outros deuses, e Deus enviando profeta e falando, Deus enviando pessoas falando, mas eles não ouviam, aleluia. Eles parecem que prestavam atenção, parece que estavam olhando para o pregador, mas aleluia, a voz do pregador entrava nesse ouvido e saía no outro. Mas a Bíblia, quando ela fala para nós não só lermos a Bíblia, mas aleluia, examinar, comer, degustar, aleluia. Eu não sei se você sabe, mas quando eu como uma coisa bem gostosa, eu fico deliciando, eu fico comendo bem devagar para não parar de comer. Sabe quando vem aquela lasanha que até fizeram aqui? Eu como bem devagar para não acabar, Tiago. Mastigo bem. Assim é a palavra do Senhor. Se você for lá no Salmo 119, o salmista declara que a palavra do Senhor é mais gostosa do que o mel. Ele tem essa preciosidade. Então, meu irmão, quando a Bíblia está falando aqui, ó, consolar e consolar, você sabe que Deus, Ele é especialista em consolar? Quantas vezes na minha vida eu necessitei desse Deus para que Ele viesse consolar? No rodapé da minha Bíblia está escrito, e eu acho interessante a gente atentarmos por isso, porque Deus, Ele consola. Consolar-nos é uma tarefa de Deus trino e uno. Olha que coisa linda que está aqui, pastor.
É uma tarefa do Deus Trino e Uno. Eu já falei em outra pregação aqui que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Tem alguma dúvida alguém aqui? Não? Glórias a Deus. Ele é triuno. Deus, ó, que ele fala aqui, ó, Deus Pai é chamado o Deus de toda consolação. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Olha o Deus. Consolar todos os tristes é uma característica do ministério do Filho de Deus. Se você for lá em Isaías capítulo 61, versículo 2, diz que Deus, Ele envia o Espírito Consolador. Isso é Jesus. Jesus, Ele falou numa certa vez, falou: se eu não for para o Pai, o Espírito não vem. O Espírito é o Consolador. E diz aqui, o Espírito Santo é chamado do Consolador. Então, meu irmão, se Deus, Ele é o Deus de toda consolação, se o ministério de Jesus, Ele vem como consolo, aleluia, sobre a igreja, se o Espírito Santo é chamado Consolador, porque a especialidade de Deus é nos consolar. E aqui nós temos uma palavra profética a partir do 3. A voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo a vereda do vosso Deus. Nós temos que ser anunciador. Aqui está falando profeticamente acerca de João Batista, que veio como precursor de Jesus, anunciando o arrependimento de todo homem. Aqueles que aceitavam o arrependimento desciam aquelas águas e eram batizados pelo arrependimento de seus pecados. Mas essa voz que clama no deserto hoje representa eu e você, representa nós, aleluia, que Deus nos livrou lá do Egito e trouxe grande salvação para as nossas vidas, e aquilo hoje nós retemos só para nós. Mas não é, a gente tem que estar vincado a respeito dessa palavra, a voz que clama no deserto: preparai o caminho. Nós temos que ser o João Batista nos dias de hoje, para que nós venhamos anunciar este evangelho, essas boas novas, aleluia, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. E quando anuncia, as pessoas aceitam, como muitos aceitaram a voz de João Batista naquele tempo, e eram batizados para o arrependimento. E olha que fala o versículo 4: e todo vale será exaltado. Sabe aquilo que está no fosso, Deus vai aplanar. Todo monte e outeiro serão abatidos, aleluia. Tudo que estiver fora do seu lugar, Deus vai colocar no seu lugar. Tudo que está torcido se endireitará, o que é áspero se aplanará. Rodrigo sabe como que eram essas madeiras aqui, Rodrigo. Você passava a mão e aqueles fiapos. O que você teve que fazer para deixar lisinha? Lixar, né? E olha aqui que fala, olha, tudo que está áspero se aplanará. Deus, Ele tem uma lixa especial, aleluia, para tirar, para distorcer, aleluia, e para deixar bem lisinho as nossas vidas, bem limpinho, para ser usado para a glória do Senhor. E quando nós anunciamos, quando nós somos, aleluia, lixados, somos, aleluia, endireitados, diz a palavra do Senhor, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Aleluia. Eu nunca posso dizer que eu posso fazer alguma coisa. Se eu fosse depender do irmão Jefferson, eu nem subia nessa tribuna.
porque não tenho capacidade, não tenho, aleluia, habilidade para falar alguma coisa, mas quando, aleluia, eu entendi que não é eu que falo, mas é o Espírito Santo que usa a minha vida para falar com a igreja. Daí eu aceitei, eu falei: Deus, não é eu dependo de Ti, aleluia, eu quero ser anunciador dessas boas novas, porque nós falando as pessoas vão se endireitar, e a glória do Senhor se manifestará em toda a carne, juntamente verá que a boca do Senhor disse isso. A glória do Senhor depende de mim, de você, para se manifestar. Não que Ele depende da minha força, da minha habilidade, não, mas Ele depende de nós aqui na terra para ser instrumentos dEle, para ser anunciador dessas boas novas. E Deus garante, aleluia, que Ele é, que Ele faz e que Ele transforma. E Ele diz no versículo 6: a voz que diz, clama, e alguém disse: o que hei de clamar? Você sabe que o Espírito Santo, além de ser consolador, ele ensina nós? Ele ensina, ele instrui. Quantas vezes você vê pessoas que é analfabeto? Eu já vi pregação que a pessoa fala assim: ó, eu não consigo ler. Você lê para mim um versículo, e você lê. Quando aquela pessoa começa a esmiuçar aquela palavra, você vê que o Espírito Santo está usando ela. Você vê que o Espírito Santo ensinou ela. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Quando você, aleluia, for anunciador do Senhor, não se preocupe se você está cheio da presença de Deus. Glória a Deus. Deus falará através da sua boca. Eu acho tremendo. Eu vi um vídeo, eu não sei se eu mandei até no grupo da igreja, da Camila Barros, ela falando que quando você vai louvar, não é você, é Deus. Quando você vai pregar, não é você, é Deus. As pessoas viram Pedro, e eu preguei esses dias, Pedro, ele era indulto, a palavra diz, ele não era letrado, mas aleluia, aquelas pessoas ficaram admiradas, falando: meu Deus, como esse homem está falando. Mas aleluia, a Bíblia diz que Pedro não estava falando por ele, mas ele estava cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos consola, é o Espírito Santo que dá as palavras da nossa boca. Então, meu irmão, não se preocupe, não fique perdido, aleluia, como está falando aqui, a voz que diz clama, e alguém disse: que hei de clamar? Você vai clamar assim: toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a árvore, seca-se a erva, e cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Quando você vai lá no livro de Mateus, seu capítulo 24, fala que todas as coisas passarão, mas a minha palavra não hão de passar. Se está aqui na Bíblia, ela vai se cumprir na minha e na sua vida. E olha a orientação que o Espírito Santo está falando. Tu, pastor Jefferson, tu, pastor Ival, Tiago, João, tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao monte alto, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e diz à cidade de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, oh aleluia, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da tua face. Como pastor apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço,
e as que amamenta, eles guiará mansamente. Aleluia. Isso aqui é tremendo, meu irmão. Isso aqui é tremendo, porque nós vemos aqui, como eu falei para você, que o livro de Isaías você vê o tempo atual, o tempo futuro, que é na vida do Messias, e aqui nós vemos o livro de Apocalipse no seu versículo 10 aqui. Porque os judeus, porque eles não reconheceram Jesus, porque ele pensava que Jesus já ia vir para dominar, como eu já falei para você, que a frustração dele era que ele viesse e derrotasse o reinado ali romano, e eles seriam libertos daquela escravidão de pagar tanto dinheiro, tantos impostos. Mas não, aqui está falando que quando a igreja for arrebatada, e quando for a batalha de Armagedon, aleluia, o Senhor virá com o braço forte, dominará, aleluia, e o seu galardão vem com ele, aleluia, o salário vem sobre a sua face. E nós vemos aqui que o Senhor, lá no seu capítulo 14 de João, que ele disse que está preparando moradas para mim e para você. Aleluia. Ele está preparando, meu irmão. E é nessa morada, no milênio que nós vamos passar nessa terra, aleluia, a Bíblia fala sobre esse bom pastor que apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, e as amamentarão, e ele as guiará mansamente. Meu irmão, como é bom ser consolado pelo Senhor, como é bom ser orientado pelo Senhor, como é bom saber que o nosso futuro nos aguarda um céu poderoso. Você sabe, um dos irmãos aqui, eu creio que pessoas foram cheias do Espírito Santo. Aqui o irmão colocou a mão em alguns e falou em línguas. Uns foram curados, aleluia, para a glória de Deus. Mas eu quero dizer para você, quando você está cheio do Espírito Santo, você não vê problema, não é? É uma gotinha daquilo que nós vamos ver lá no céu. A Bíblia diz que lá no céu não vai haver dor, não vai haver lágrimas. Se tiver lágrimas, vai ser só de alegria. Sabe essas dores que nós sentimos, esse incômodo, não vai ter mais, o nosso corpo vai estar transformado. Nós estamos aqui, meu irmão, por isso que a Bíblia diz, espere mais um pouquinho de tempo, porque aquele que prometeu, ele cumprirá o que prometeu. E agora, eu quero passar, a partir do versículo 12, eu quero que quando eu estiver lendo, medite. Porque eu vou começar a falar da grandeza desse Deus que você está servindo Ele. Às vezes você não tem dimensão do tamanho, do poder que há nesse Deus que nós estamos diante dele nesta manhã. Às vezes você está falando, tem uma pessoa ali, está falando, mas eu quero dizer que esse Deus que você está diante dele, Ele é grande. Ele é poderoso, aleluia. Eu falo para você, o inimigo das nossas almas, ele tem poder. Ele tem força. E se a gente falar que ele tem força sobrenatural, a gente está mentindo. Porque ele tem. Mas aleluia, o detentor de toda a força é o Deus que você está diante dele. Ele pode todas as coisas, aleluia. Basta nós cremos nesse Deus. E olha só que fala a partir do versículo 12: quem mediu com o seu punho as águas? Quem tomou a medida dos céus a palmos, e recolheu uma medida do pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Aleluia! Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência, aleluia, da sabedoria, do conhecimento? Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota no balde,
e como pó miúdo das balanças, eis que lança por aí ilhas como uma coisa pequeníssima. Meu Deus! Nem todo Líbano basta para o fogo, nem todos os seus animais basta para o holocausto. Oh, aleluia! Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera menos do que nada e como coisa vã. Pois a quem pois farei semelhante a Deus, ou com que o comparareis? Olha a pergunta que o autor de Isaías, o próprio profeta, está dizendo: a quem pois farei semelhante? A esse Deus grande, a esse Deus poderoso, a esse Deus que tudo pode, aleluia. A quem você pode comparar esse Deus? E olha que ele fala com todo carinho. As pessoas ainda que não entenderam esse propósito desse Deus. Ele diz assim: o arpes grava uma imagem, e o ourives cobre de ouro as cadeias de prata e funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. O artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Meu irmão, nesse altar aqui tem uma frase: Jesus, um coração. Mas nós, evangélicos, cristãos, não temos uma imagem aqui, porque nós sabemos que já costume de nós brasileiros, ou até aqui o povo de Israel na época, quando a Bíblia fala de prostituição no Velho Testamento, está falando disso, que as pessoas tinham uma sede, tinham uma ansiedade de ver para crer, como Tomé. Mas aqui não, a gente sabemos que esse Deus é invisível, mas Ele é poderoso. Ele é o Deus que pode suprir todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Você está clamando aqui, tem outros clamando lá no Japão. Deus, Ele está. Agora aqui, lá no Salmo 115 fala que eles têm boca, mas não falam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem pés, mas não andam. Tem mãos, mas não apalpam. E o salmista ele diz assim: mas nós faremos menção no nome do Senhor. Nós não precisamos ver para crer, porque o próprio Jesus fala para Tomé: Tomé, feliz aqueles que não me viram, mas creem em mim. Aleluia. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. E ele continua dizendo sobre o seu poder: porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não vos notificou isso mesmo? Ou não atendeste para os fundamentos da terra? Ele que é o que está sentado sobre